Você já percebeu que existe uma área no corpo feminino que age como um verdadeiro radar emocional? Não estou falando de beijo nem de intimidade, mas de um toque simples, em um ponto específico que entrega exatamente o que ela sente por você, e quando ela permite esse contato, pode acreditar, algo significativo acabou de mudar dentro da mente dela. O curioso é que a maioria dos homens passa a vida inteira sem compreender isso, acreditando que todo toque carrega o mesmo peso, como se um abraço, um segurar de mãos ou um toque no ombro fossem equivalentes, mas não são, e como mulher, posso afirmar com total clareza que cada região do nosso corpo comunica algo diferente quando escolhemos permitir o toque de alguém, e hoje você vai entender exatamente o que isso quer dizer, mas antes preciso deixar algo muito claro: isso não tem nada a ver com manipulação, nem com truques ou técnicas baratas de sedução. O que você está prestes a descobrir vem da psicologia feminina real, sustentada pela neurociência e por anos de estudos sobre comportamento humano. Não são ideias inventadas, é uma verdade que muitas mulheres não dizem em voz alta, mas que influencia profundamente cada decisão quando estamos perto de um homem. Existe algo que quase ninguém nunca te explicou: o corpo feminino funciona como uma espécie de escada invisível de confiança, onde cada área representa um nível diferente de conexão emocional, e quando ela permite que você se aproxime de certas regiões, isso não acontece por acaso, é o inconsciente dela revelando exatamente o espaço que você ocupa dentro do mundo emocional dela. O problema é que a maioria dos homens interpreta tudo de forma equivocada. Eles acreditam que um abraço carrega o mesmo significado que tocar naquela região mais delicada, confundem o gesto de segurar a mão com o ato de passar a mão no cabelo, como se tudo fosse equivalente, e é exatamente essa interpretação equivocada que faz muitos perderem oportunidades sem sequer perceber. Por isso hoje eu vou te guiar por esse mapa completo, explicando ponto por ponto o que realmente significa quando ela permite esse tipo de proximidade, e mais do que isso, vou revelar qual é aquela área específica que, quando ela deixa você tocar, indica que você ocupa um lugar diferenciado para ela. Mas antes de chegar lá, existe um alerta que você precisa levar a sério, porque interpretar isso da maneira errada pode arruinar tudo rapidamente. Então vamos começar pelo básico que quase ninguém entende: o toque não é apenas físico, ele envolve química, processos neurológicos e principalmente emoção, e nós mulheres percebemos tudo isso de uma forma muito mais intensa do que os homens. Há estudos conduzidos por pesquisadores que mostraram algo curioso: pessoas foram desafiadas a transmitir emoções apenas através do toque, sem palavras e sem contato visual, e o resultado mostrou que sentimentos como gratidão, carinho e afeto conseguiam ser identificados com uma precisão surpreendente, muito acima do acaso. E o ponto mais interessante é que as mulheres demonstraram uma sensibilidade maior tanto para enviar quanto para captar esses sinais, ou seja, nosso cérebro é naturalmente preparado para interpretar intenções através do toque. Isso quer dizer que quando um homem encosta em nós, não sentimos apenas o contato físico, estamos inconscientemente analisando a energia, a intenção por trás daquele gesto e, principalmente, o nível de respeito que ele transmite. E isso nos leva a um ponto essencial que muitos homens simplesmente deixam passar: não se trata apenas de onde você toca, mas da forma como esse toque acontece. Uma mulher pode permitir que um homem encoste no braço dela sem sentir absolutamente nada, enquanto o outro, tocando exatamente o mesmo lugar, pode provocar um arrepio imediato, e a diferença não está no local, mas na intenção e na energia transmitida naquele momento. Existe inclusive uma descoberta interessante na ciência que reforça isso: certos tipos de toque, especialmente os suaves e lentos, ativam fibras nervosas específicas que respondem apenas a movimentos delicados dentro de um ritmo preciso, e quando essas fibras são estimuladas, o cérebro libera substâncias ligadas à conexão emocional, o que explica por que um toque brusco ou apressado pode gerar desconforto, enquanto um gesto mais calmo e consciente pode trazer uma sensação profunda de segurança. O sistema nervoso feminino está o tempo todo interpretando esses sinais e decidindo, de forma quase automática, se aquele homem transmite confiança ou não. Mas aqui vem algo que muda completamente a forma de enxergar tudo isso. Diferentes áreas do corpo possuem níveis distintos dessa sensibilidade, e justamente aquelas com maior concentração são as que indicam um grau mais alto de confiança quando ela permite o acesso. Agora sim chegamos ao ponto central, o chamado mapa da confiança, onde cada zona revela um estágio diferente de conexão emocional, começando pelo nível mais básico até alcançar aquele ponto que indica algo muito mais profundo. E o primeiro nível
Envolve braços e ombros, essa é a área da confiança inicial. Quando ela permite esse tipo de contato, significa que ela te enxerga como alguém seguro, não necessariamente com interesse romântico, mas alguém que não representa ameaça. É como se dissesse de forma indireta que sua presença é aceitável. Muitos homens interpretam isso como um sinal para avançar, mas isso é um erro. Na verdade é apenas o começo, uma espécie de teste inicial para avaliar como você se comporta com esse primeiro acesso. E existe um detalhe que quase ninguém percebe: o tempo desse toque importa tanto quanto o próprio gesto. Um contato rápido no ombro pode ser apenas algo casual. Mas quando sua mão permanece ali por 3 ou 4 segundos e ela não se afasta, o significado muda completamente. Isso indica que ela não apenas aceita o toque, mas também se sente confortável com a continuidade dele, o que é um sinal bem mais relevante. Agora entrando no nível 2, mãos e pulsos, essa área é muito mais íntima do que muitos imaginam. As mãos têm um valor expressivo enorme para nós mulheres, é através delas que comunicamos, criamos e demonstramos afeto. Então quando ela permite que você segure sua mão ou toque seu pulso, ela está liberando o acesso a uma parte muito pessoal, e o pulso em si carrega um peso psicológico ainda maior, é uma região sensível, onde a pele é fina e a pulsação é perceptível. Permitir esse tipo de contato revela uma abertura inconsciente, como se ela estivesse dizendo que não sente necessidade de se proteger naquele momento. Se ela deixa seus dedos passarem por ali ou repousarem de forma natural, isso demonstra um nível de conforto e confiança que vai além do básico. Avançando para o nível 3, as coisas começam a ganhar mais profundidade. A parte inferior das costas entra em cena como uma área carregada de significado. Psicologicamente essa região está ligada ao equilíbrio do corpo e também a uma certa vulnerabilidade, já que não conseguimos vê-la diretamente. Quando um homem posiciona a mão ali, o gesto pode transmitir uma sensação de condução ou proteção, e se ela aceita isso de forma natural, ou até se aproxima em vez de se afastar, está sinalizando que se sente segura com essa proximidade. Mas é importante perceber nuances, porque em contextos sociais esse tipo de toque pode acontecer de maneira automática, como ao guiar alguém, e nesses casos a reação do corpo dela diz muito mais do que o gesto em si. Se houver tensão, mesmo que sutil, o significado não é o mesmo, mas se o corpo dela relaxa e acompanha o movimento, aí sim existe um sinal mais autêntico. Chegando ao nível 4, pescoço e rosto, entramos em uma zona extremamente pessoal. O pescoço é uma das regiões mais sensíveis e vulneráveis do corpo humano. É ali que passam veias importantes e onde a sensibilidade da pele é extremamente alta. Por isso permitir esse tipo de contato revela um nível de confiança muito profundo, porque de forma inconsciente sabemos que estamos totalmente expostas nessa região. Quando uma mulher inclina levemente a cabeça ao estar perto de você, deixando o pescoço mais acessível, ou simplesmente não recua quando você toca essa área, ela está transmitindo uma mensagem clara. Existe uma confiança que vai além do racional, e quando falamos do rosto, entramos em um nível ainda mais íntimo. Tocar o rosto de alguém é um dos gestos mais pessoais que existem, porque envolve diretamente a forma como nos mostramos ao mundo. Permitir esse tipo de contato é, de certa forma, abrir mão do controle da própria expressão. Então se uma mulher aceita que você toque sua bochecha, deslize os dedos suavemente ou segure seu queixo com delicadeza, isso indica que você ocupa um espaço extremamente especial para ela. Mas existe ainda algo mais profundo que tudo isso, uma zona que carrega um significado emocional ainda maior, e que muitas vezes passa despercebida. O cabelo, para muitas mulheres não é apenas uma característica física, ele representa identidade, feminilidade e também vulnerabilidade, faz parte de como nos percebemos e de como queremos ser vistas. Existe inclusive uma explicação neurológica para isso. O couro cabeludo possui uma enorme quantidade de terminações nervosas, e quando esse local é tocado de maneira certa, o cérebro responde liberando substâncias ligadas ao prazer e à conexão emocional, criando uma sensação extremamente marcante. Porém existe um detalhe importante que a maioria dos homens nunca percebe. Não é qualquer tipo de contato com o cabelo que desperta essa resposta. Quando o gesto é brusco, invasivo ou acontece sem abertura, o efeito tende a ser o oposto, gerando desconforto imediato, afastamento e até uma barreira emocional. Mas quando ela permite, quando inclina levemente a cabeça na direção da sua mão ou fecha os olhos por um instante, enquanto você toca com suavidade, o significado muda completamente. Nesse momento ela está comunicando sem palavras que existe confiança e que você ocupa um espaço diferente das outras pessoas. E existe um detalhe ainda mais importante:
ao permitir isso ela também está assumindo um pequeno risco, o de comprometer algo que ela cuidou com atenção, como o próprio cabelo, abrindo mão de certo controle sobre a própria aparência, e isso só acontece quando a conexão emocional tem mais peso do que a preocupação estética. Basta pensar em quantas vezes uma mulher ajusta cada detalhe diante do espelho e o quanto isso importa no dia a dia. Então, quando ela aceita que você mexa nisso, o nível de confiança envolvido é alto. Além disso, o cabelo também está ligado a momentos de vulnerabilidade, muitas vezes é usado como uma forma de autoconsolo, um gesto automático em situações emocionais, e quando ela permite que você ocupe esse lugar, de certa forma está transferindo essa sensação de conforto para você, mostrando que sua presença é percebida como segura. Mas aqui entra um ponto essencial que não pode ser ignorado: existe uma diferença enorme entre reconhecer a abertura para o toque e tentar forçar esse contato, e é justamente essa diferença que define se uma conexão vai se aprofundar ou ser interrompida. Essa permissão nunca é presumida, ela é demonstrada através de sinais sutis que precisam ser observados com atenção, e entender isso passa também por reconhecer os erros mais comuns. Um dos principais é querer avançar rápido demais, ignorando etapas básicas. Quando isso acontece, o efeito não é aproximação, é o oposto. O sistema de defesa é ativado e o cérebro entra em estado de alerta, começando a interpretar a situação como potencialmente desconfortável, e uma vez que essa reação é desencadeada, reverter essa impressão se torna muito mais difícil. Mesmo que você mantenha todo o resto da interação educado e correto, aquele desconforto inicial pode continuar presente, e isso é algo que muitas vezes é ignorado, o que sinceramente é frustrante de observar, porque muitos homens enxergam esse desconforto como um obstáculo a ser vencido, como se fosse necessário convencer a mulher de que ele é confiável apesar da sensação negativa, mas essa lógica está completamente equivocada. Conforto não nasce de insistência, ele surge de consistência nas atitudes. É algo que se constrói, não se impõe. Outro erro bastante comum, embora mais sutil, é o que pode ser chamado de toque com intenção oculta, quando o contato físico acontece já esperando algum retorno, e isso é percebido com facilidade, porque a intenção por trás do gesto se manifesta na forma como ele é feito. Um toque genuíno vem de um lugar natural de conexão, enquanto um toque calculado carrega uma expectativa que quebra essa naturalidade. Existe uma diferença clara entre alguém que se aproxima de forma espontânea e alguém que está apenas aplicando algo que ouviu ou leu, e essa diferença é sentida. Outro ponto crítico é a incapacidade de perceber sinais de recuo. Pequenos movimentos como se afastar, mudar a postura ou cruzar os braços não são aleatórios, são formas claras de comunicação, indicando que aquele nível de proximidade não é confortável naquele momento. Interpretar isso como timidez é um erro, na verdade é um limite sendo estabelecido, e a forma como você reage. Esse limite muda completamente o rumo da interação. Quando há respeito sem insistência, sem desconforto ou reações negativas, isso gera um efeito positivo, porque demonstra consideração e segurança. Curiosamente, respeitar esse espaço pode gerar mais aproximação do que tentar avançar. Também existe o padrão do toque inseguro, aquele que acontece de forma irregular, sem fluidez, alternando entre momentos de excesso e ausência, o que acaba transmitindo ansiedade e tornando a interação estranha. O contato físico, quando acontece de forma natural, se integra à conversa sem chamar atenção, mas quando é forçado, cada gesto parece isolado e analisado, perdendo completamente a leveza. E agora é importante olhar para o outro lado dessa dinâmica. Porque o contato físico não parte apenas dos homens, nós mulheres também iniciamos quando existe interesse, e perceber esses sinais pode te mostrar claramente em que ponto você está na escala de confiança dela. Quando há interesse, ela naturalmente cria oportunidades para encostar em você. Pode tocar seu braço enquanto ri, dar um empurrão leve em tom de brincadeira ou simplesmente encontrar formas de diminuir a distância entre vocês. E existe um detalhe que faz toda a diferença: repare nos toques que não têm nenhuma necessidade prática. Se ela encosta em você enquanto faz uma pergunta, esse contato não era necessário. Ele aconteceu porque ela quis. Se ela ajeita algo na sua roupa que já estava normal, isso é apenas um pretexto para criar proximidade. Muitas mulheres fazem isso de forma sutil, transformando o contato em algo aparentemente casual quando na verdade é intencional, e quando você começa a notar esse padrão, fica muito mais fácil entender o nível de interesse dela. Outro ponto importante é a reação dela à sua aproximação. Se você se aproxima e ela permanece confortável, é um bom sinal. Se ela reduz ainda mais a distância, é um sinal ainda mais forte.
mas se ela recua, muda a direção do corpo ou cria espaço, está indicando que naquele momento precisa de mais distância, e isso não deve ser ignorado. O espaço pessoal varia conforme o contexto, o humor, o ambiente e o nível de conforto dela com você naquele dia, não é algo fixo. Cada interação exige uma nova leitura. Existe ainda um dos sinais mais claros de todos, quando ela toma a iniciativa e te toca primeiro. Isso envolve um grau de vulnerabilidade, porque ela está se expondo ao risco de não ser correspondida. Então, se uma mulher que mal te conhece encontra motivos para te tocar repetidamente, isso vai além de simpatia, é uma forma relativamente direta de demonstrar interesse, e nesse momento o mais importante é responder com naturalidade, sem exagerar ou tentar acelerar as coisas. Depois de tudo isso, existe algo essencial para você guardar. O toque físico não deve ser visto como uma técnica ou uma ferramenta estratégica. Não é algo que se usa para obter vantagem sobre alguém. O toque é uma forma de comunicação, uma linguagem silenciosa, que transmite o que muitas vezes as palavras não conseguem expressar, e quando parte de um interesse genuíno aliado ao respeito, ele tem a capacidade de criar conexões muito mais profundas do que qualquer conversa superficial. É justamente por isso que o cabelo carrega tanto significado e que cada uma dessas zonas de confiança importa, porque elas não são objetivos a serem conquistados, mas sinais que revelam o estado emocional da conexão naquele momento, e é isso que diferencia quem realmente entende essa dinâmica de quem apenas finge entender. Alguns enxergam o toque como uma troca natural, algo que acontece em dois sentidos, enquanto outros tratam como se fosse uma espécie de vitória ou conquista. Quando uma mulher permite esse nível de proximidade e responde da forma que descrevemos, não significa que você alcançou algum tipo de nível, significa que você conseguiu criar um ambiente onde ela se sente segura o suficiente para baixar as defesas, e isso tem muito mais valor do que qualquer ideia de conquista. Se tudo isso te fez enxergar as interações de outra maneira, então em vez de apenas seguir por impulso, observe com atenção suas próximas conversas, perceba os sinais, note as diferenças, e se você começar a identificar padrões que antes passavam despercebidos e sentir que as conexões estão mais naturais, então vale a pena revisitar esse tipo de conteúdo, porque isso mostra que a compreensão está realmente sendo aplicada, e existe ainda um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Nós mulheres costumamos compartilhar algumas coisas com facilidade enquanto evitamos outras de forma intencional, e essa escolha diz muito mais do que parece. Então nas próximas interações, não observe apenas o que é dito, mas também o que fica de fora, porque entender o silêncio pode ser tão revelador quanto entender as palavras.